Oi, oi, Jojo Bom, sou o Figurante, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, e hoje será um vídeo muito especial, pois eu estarei fazendo capas de álbuns com temas de anime, isso mesmo, pois eu tenho uma página, sabe, de longa data, 5 anos, onde eu faço esse tipo de conteúdo, e eu pensei, por que não juntar esses dois universos dos vídeos, das capas de álbuns, né, e a ideia é muito simples, eu vou apresentar para vocês um pouco de todo o processo por trás dessa página, das ferramentas, de como é o trabalho, e botar a mão na massa também, né, eu tenho umas ideias aqui, eu separei para fazer hoje aqui com vocês e vou esmiuçar alguns outros projetos que eu já fiz, mas a ideia é bem simples, vocês vão entender. Eu vou mostrar para vocês a página, né? Vou mostrar para vocês como é feito todos esses processos, mas a ideia de hoje é pra gente fazer capas de álbuns na temática de animes. Assim, funciona da seguinte forma: eu pego uma capa de álbum e substituo os elementos ali por personagens de anime, por elementos de anime, e eu tento fazer uma conexão entre as duas, sabe? Seja pela pose, seja pela estética. Então, meus amigos, aqui está a página, né, no Instagram, Álbuns Brasileiros Animes, vocês podem ver aqui, e aqui vocês vão entender a ideia, né? Eu vou deixar ela na descrição para quem quiser acompanhar, e eu digo também que tem no Facebook, tem no Twitter lá, é Álbuns BR Animes, vocês acham assim a página, né? São 5 anos aí de história, e eu vou falar um pouco dela, né, aqui para vocês entenderem, e devo dar um exemplo da mais recente que eu fiz, aqui o álbum do The Sisters of Mass Floodland, né, que completou 38 anos, e aqui você vê tá, a versão anime, né, no caso, peguei do mangá, né, do Kuroro com Kurapika, e aqui tá o original, e esse aqui você entende um pouco de como funciona, né, essa ideia da junção do anime com as capas de álbuns e tudo mais, pois tem que ter alguma coisa a ver, seja a pose ou então a estética. Aqui no caso eu peguei muito pela estética, né, que tem o Kurapika muito a ver com a lua cheia, né, na luta contra o Vojin lá tem a lua vermelha, então une bem, e aqui é uma coisa mais gótica do Kuroro também, né, esse visual mais escuro, mais dark, eu achei que combinava. Isso aqui é um belo exemplo disso, mas tem vários aqui, tem umas que eu vou mostrar pra vocês com mais calma, que eu separei pra esmiuçar, né, como essa aqui do Iga, olha só que beleza, né, do álbum do Alice in Chains, que é o tripode, né, conhecido popularmente aí por causa das 3 patas do cachorro, mas vejam só a conexão, né, de como foi feito. E tem vários aqui, vocês vão ver, esse aqui eu gosto pra caramba também, o Angel's Cry, do Angra, né, o famigerado Angel's Cry, e aqui eu fiz com Claymore, que é um mangá sensacional, sabe, essa estátua que aparece, aqui, original, e eu posto, sabe, a ideia começou, assim, de onde eu tirei isso, pois há muito tempo atrás existia uma página gringa, tanto no Facebook quanto no Instagram, que fazia esse tipo de conteúdo, mas obviamente voltado só para as coisas internacionais e tudo mais, né? E eu era muito fã dessa página. Nossa, eu realmente era muito fã. Quando eu conheci, eu fiquei scrollando para ver absolutamente todas as publicações, todas as capas, eu fiquei fascinado com aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tinha um sonho de um dia mandar uma imagem para eles postarem, né? Na época eu tinha muito menos conhecimento que eu tenho hoje, mas já fazia coisinhas no Photoshop, né? Memes e edições e tudo mais. E o tempo foi passando, a página infelizmente se encerrou, a página acabou, a página gringa. E aí por muitos anos a gente foi órfão desse tipo de conteúdo. Mas aí até então eu tive a ideia, acho que se não me engano em 2020, de fazer uma versão brasileira dessa página, ou seja, eu comecei a fazer só de postagens brasileiras, sabe, só de capas brasileiras, como essa aqui do Raimundos, né, é sensacional. Essa aqui é uma das primeiras que eu repostei, mas essa aqui é lá de trás, de anos atrás. Eu vi que as técnicas ainda estava desenvolvendo, aprendendo a usar textura, aprendendo a fazer as coisas, mas já deu um resultado legal, né? Esse álbum do Raimundo é sensacional. Mas aí com o tempo eu fui ficando melhor, sabe? Aprendendo mais técnicas, aprendendo como fazer, fui procurando novos desafios, fui conseguindo fazer o meu ímpeto, que era realmente mostrar as músicas que eu gostava, sabe? Tinha muito disso, eu queria mostrar os animes que eu gostava e as músicas que eu gostava, queria compartilhar com vocês nesse formato de arte, e foi isso que eu fiz. Então aqui a gente tem tudo isso, sabe? Eu resolvi depois a postar gringas também, pois não tinha mais ninguém que fazia esse tipo de conteúdo. Eu achei que eu tinha chegado num nível onde eu estava pronto para assumir essa responsabilidade. E eu tô aí, metendo a mão na massa, né? Esse aqui é muito bom, do Venom também. Esse aqui com... Você pode ver que tem uns mangás e uns animes aqui que aparecem frequentemente, né? Jojo, Evangelion, Hunter x Hunter, né? Você pode ver aqui, tem bastante com Jojo. Essa aqui, cara, Jojo ficou fenomenal. Do álbum do Rush, Hemispheres, que é um álbum que eu acho magnífico, sabe? Eu peguei aqui, eu manipulei, sabe? E aí depois eu até fiz uma versão de wallpaper que ficou muito bonita, sabe? Que é uma cena mesmo do mangá que tem, né? Eu fiz aqui Rush, Jojo, inclusive é o meu wallpaper.
E aí, recentemente, teve uma postagem que simplesmente viralizou, meus amigos. Essa aqui, sabe, tá com 41 mil curtidas e tudo mais, muito compartilhamento. Mas essa aqui do The Smiths, a The Queen is Dead. Aí eu fiz aqui com o Dopp e com o King Crimson, né? E aí mudei aqui The King is Dead. E é sensacional. Você vê, às vezes não é aquela pose um por um que vai dar certo, mas a estética vale por si só. Sabe, aqui tem a pose dele deitado, tem essa coisa do stand, sabe, tem mais do elemento aqui. Mas você vê que casou tão bem esteticamente que ficou bonito de se olhar, veja só. Tá tão bem feito que ela cria uma alma por si só. Ao invés de ser só uma versão, ela se torna algo além disso, sabe? E é isso que é arte por si só, sabe? Isso que define um pouco a arte de trabalhar, ressignificar as coisas, dar um novo sentido, dar uma nova visão. E é isso que eu tento fazer, sabe? Humildemente. É isso que eu tento fazer. Essa aqui também eu gosto muito do Iron Maiden lá, After Death. E aqui tem a original, e aí eu já logo pensei com o Goku aqui, Super Saiyajin, fiz os efeitos, assim. E tem vários, essa aqui do Voyage também, cara, sensacional. Essa aqui eu gostei muito do resultado. E eu vou brincando, sabe, eu vou fazendo, vou ressignificando. Do The Cure, as estrelinhas, esse aqui foi bacana o processo de edição. E esse aqui como eu gostei de fazer também, do Refazenda do Gilberto Gil, sabe, ele tá realmente comendo com hashi, sabe, que é coisa mais, assim, que combine mais com isso, né, combine mais com o Japão do que essa ideia, e eu fiz o Naruto comendo ramen. Isso aqui é uma história muito engraçada que uma curtidora mandou, uma seguidora, e porque num livro, sabe, da escola dela, lá no livro, que tinha lá, os caras simplesmente colocaram uma capa que eu fiz, né, do Racionais, uma das primeiras que eu fiz, como se fosse a capa original do disco deles. Como o mundo é pequeno, meus amigos, como o mundo é pequeno. E aqui vocês podem ver, tem várias imagens, né? Essa aqui eu também queria mostrar, sabe? Mistura de Jojo com Trapalhões, olha só. Sabe, o disco dos Trapalhões eu fiz com Jojo. E nossa, aqui você se perde. Eu queria chegar nessa aqui. Isso aqui foi um projeto de meses que eu fiz. Eu fiquei alucinado e queria fazer, sabe, o Sgt. Pepper dos Beatles, e eu fiz a versão anime deles. Aí eu coloquei muitos animes que eu gosto, assim, eu tentei ir juntando todos e foi um projeto que eu tive que ficar alucinado pra fazer ele, sabe, que é tanta coisa, tantas poses, tanto buraco que você tem que tapar, tanta diferença que você tem que fazer, e aí eu exagerei, tem mais personagem aqui que no Sgt. Peppers, mas esse aqui foi no aniversário de 5 anos da página e tinha que ser especial, sabe? Eu queria marcar esse momento e foi aqui. Mas acho que já falamos muito, né, meus amigos? Muito tá na hora de realmente botar a mão na massa e começar a fazer as nossas edições. Então, meus amigos, vamos começar aqui a botar a mão na massa, né? Eu vou mostrar um pouco da minha rotina, como funciona, né? Eu separei uma ideia que eu tive de um álbum que completou 30 anos de lançamento, um álbum muito bom do The Smashing Pumpkins, e eu vou mostrar pra vocês como funciona aqui. Eu tenho um sitezinho que eu uso sempre pra achar as capas de álbuns da melhor qualidade possível, é onde eu exploro, é onde eu vejo, e aqui basicamente você só precisa colocar o nome do artista, né? No caso aqui, The Smashing Pumpkins, aí você coloca o nome do álbum, mas você acha tudo do jeito. E você busca. O que eu vou fazer é esse aqui, ó. O Melancholic and the Infinite Sadness, que realmente completou 30 anos aí no mês passado. E é muito bom esse site, né? Porque depender do Google para isso não dá. Essa daqui é a melhor imagem do Google. Você tá pesquisando pelo Google, a melhor imagem que você vai achar é essa daqui. Olha a diferença dessa para essa, sabe, meus amigos? Mas eu começo assim, né? Tipo, coloco aqui. Aí você ajeita o tamanho, né? Geralmente um quadrado branco que você deixa aqui. Às vezes vai ser um pouco maior, um pouco menor, mas eu deixo ali por 1500, por aí, um pouquinho menos. E aí eu deixo aqui, e aí vocês perguntam, qual vai ser o anime, sabe? Que anime você vai usar aqui? E assim, eu pensei muito, mas pela estrelinha que eu acho que muitos de vocês já pegaram. Mas a primeira coisa que me vem em cabeça é o Kirby, sabe? O Kirby aí, famoso da Nintendo lá. E assim, você pode até falar, mas ele é um jogo, mas ele tem um anime, que inclusive era muito curioso pra assistir ele quando criança, né? Eu pegava os DVD e tudo mais. E aí eu vou procurar uma imagem ali do anime, eu vou mostrar pra vocês esse processo, vou colocar aqui a edição e aqui vocês vão ver tudo, meus amigos. Vou mostrar pra vocês como eu faço e vocês vão ver que vai ficar resultado maneiro. Então aqui a gente vê novamente pra cá, e aí sim,
sabe? Pra pesquisa inicial, dá sim pra usar o Google, sabe? O Google é horrível pra essas coisas, mas é a primeira coisa que eu faço. Aí se eu não acho no Google, eu vou pro Pinterest. E se eu não acho no Pinterest, aí eu uso um outro site que ele é meio instável e tudo mais. Ele é lá do Japão, ele hospeda scans de material oficial em tamanhos estratosféricos. E lá ele tem tags, dá pra você achar a pose que você quiser, é muito específico. Então lá é o que deu a sobrevida à página. Mas acho que aqui a gente ainda não vai ser necessário recorrer nele. Então, primeiro a gente vem aqui como... A gente coloca uma Kirby Anime, sabe? Só facilzinho aqui. Aí, ó, Hideback Atia. Esse aqui é o nome oficial dele. A gente coloca aqui. Vai por imagens. E aqui, ó, a gente deu sorte que já de cara tem uma imagenzinha dele aqui. Tá num tamanho legal, assim. Aqui, vamos copiar pra ver se... E pronto, perfeito, olha só. Você vê como ela já tá quase pronta, sabe? Como ela já... já tá quase feita por si só. E aí é o trabalho, né? Aqui a gente tem que ter o trabalho de recortar. Então, meus amigos, aqui é o trabalho de recortar. Então não tem nenhum segredo, né? Aquele bem redondinho aqui. É um trabalhinho, mas a gente vai fazendo aqui com calma, né? Vai conversando. E aqui é um dos tipos que eu tenho pra fazer, porque aqui é quando... ele casa com a imagem, sabe? Quando ele casa com a imagem, a gente não tem que fazer. Mas na próxima que eu tenho aqui em mente, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a manipulação, sabe? A manipulação dos PNGs de anime, sabe? Quando eu recorto, eu tenho que criar a pose, porque eu faço esse trabalho de criação também. E aí, a gente vê muito web design fazer isso com pessoas reais, né? Geralmente, design esportivo trabalha ali com os caras de time, né? Com os jogadores, aí pega... pose de lá, pose de cá, mão de um, mão de outro, short de um, short daqui, short de lá, e vai fazendo isso, né? Só que eu, ao invés de fazer isso com pessoas, eu faço isso com animes. Então eu esmiuço, sabe? Pra criar uma pose maneira, assim, uma pose que combine. E é um trabalho de criação, e esse trabalho de criação, embora já tenha registros que eu faça há bastante tempo, eu peguei mais confiança de fazer isso recentemente, porque antes eu tinha uma briga interna, assim, na cabeça, falando, caramba, será que não é melhor eu tentar achar a pose exata, não sei, mas aí eu falei, isso vai me limitar muito, sabe, eu tenho que abrir as portas pra muitas coisas, então tem meus critérios, eu sou chato com contexto, mas devagarzinho tudo vai se acertando. Então aqui nós temos o recorte, aqui a gente dá um Ctrl J e pronto, aí você vai ajeitar aqui, né? Ajeitar na pose meio diagonal, vamos esconder. Vamos fazer mais ou menos aqui pra gente ter uma forma boa de trabalhar, né? A gente tem que ser muito... Tem que ver bem os espaços que vão ser preenchidos, né? Que esse é o próximo passo, né? Muita gente poderia pensar, primeiro você limpa a imagem. Não. O primeiro passo é você encaixar o personagem na imagem, porque aí tem menos espaço pra você... pra você cobrir, meus amigos. Olha só. A gente tem que pensar em tudo, sabe? A gente tem que dar nossos pulos também. Mas aí a gente dá uma aumentadinha, dá uma olhada aqui na referência, você vê que ele tá na pose já bem ideal aqui. E agora é o trabalhozinho de ir manipulando aqui a imagem até ficar do jeito que a gente quer. Eu acho que assim já tá bom. E agora o trabalho de limpar a imagem, né? Que é o que eu falei que a gente ia fazer. E aqui a gente tem que ser criativo, sabe? Não tem jeito. Aqui é tentativa e erro. Então vocês vão ver que talvez eu vá tentar fazer alguma coisa e depois mude. Não acho que tá legal. Mude de novo. Mas vamos ter umas referências. E aqui vocês vão ver que é freestyle total. Não existe uma técnica que eu possa falar pra você. Faça isso, faça aquilo. Não. Aqui a gente só se deixa levar, sabe, meus amigos? Aqui é o que mais a gente vai fazer, é se deixar levar. Não tem outra história, sabe? Não tem uma coisa certa a se fazer, não tem a ciência exata que não funciona aqui, é só tentativa e erro, e a gente tenta chegar num resultado bacana, e se não chegar, a gente tenta de novo, sabe? Esse é o lema aqui da coisa, sabe? A gente tem que tentar e tentar. É isso que nós vamos fazer. Então aqui, para explicar o que eu tô fazendo, eu queria juntar essas duas pontas, né? As duas pontas que vocês estão vendo aqui, que tem essa interseção no meio. Não tô fazendo ela meio na marra aqui, só para ter uma coisinha que separa, que tem uma
uma divisãozinha aqui entre as duas imagens e aí no fim as coisas vão se conectando. Eu acho que inclusive essa ponta aqui tá melhor, sabe? Aí, mas é como eu disse pra vocês, é tentativa e erro, não tem jeito. E é uma diversão, sabe? É um desafio sempre você tentar fazer isso, sabe? Então, aqui é um processo que é de quebrar a cabeça, sabe? É de você realmente quebra a cabeça com isso. E é um passatempo, assim. Às vezes é uma válvula de escape, eu digo pra vocês, sabe? Às vezes quando eu tô meio mal, quando eu não tô legal, eu pego uma madrugada e falo, não, hoje eu vou fazer minhas capas de álbum aqui, sabe? Hoje eu vou focar nisso e me ajuda quando eu quero me isolar do mundo, sabe? Quando, assim, eu sou muito passional, às vezes, com as coisas. Na verdade, eu tento ter um equilíbrio, eu sou racional demais às vezes, outras vezes eu sou tudo, mas eu desabafo demais, sabe, meus amigos? Eu realmente desabafo. Então, por exemplo, futebol é uma coisa que me deixa com os nervos à flor da pele. Eu tenho um jeito muito único de torcer. Eu gosto de estar na minha, mas nas redes sociais, às vezes a gente tem que dar um tempo, sabe? A gente tem que dar um tempo pra nossa cabeça. E às vezes eu entro num exílio, assim, sabe? Eu entro numa de ficar sozinho, isolado do mundo, e eu preciso de coisas pra manter minha cabeça ativa, sabe? Pra mim não ficar só parado, só... Pois eu falo de futebol, mas isso vale com qualquer decepção, sabe? Sempre que vem o baque, sempre vem a decepção, às vezes eu quero me isolar, não quero ver ninguém, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Pra gente se manter ativo, pra gente não cair. E a gente precisa dessas válvulas de escape porque é importante a gente ter o nosso espaço, mas a gente tem sim que se manter ativo. A gente tem que manter a nossa cabeça fazendo alguma coisa e a gente não pode se deixar levar, sabe? Se deixar cair. Então essa página tem um trabalho terapêutico muito importante pra mim, pois ela é meu refúgio, sabe? Quando eu não tô tão legal, sabe? Quando eu preciso de um tempo pra mim, é aqui que eu faço. Então quando eu tô muito assim, não quero ver rede social nenhuma, não quero ver o que os outros têm a dizer, não quero ver gente reclamando, gente se xingando, gente sendo péssima umas com as outras, gente, sabe? Porque, de novo, eu citei futebol porque é um exemplo disso. As pessoas se maltratam demais a pouco custo, sabe? As pessoas não conseguem chegar num ponto, só estão gritando, e isso... Sabe, vocês me dá uma dor de cabeça, me dá uma gastura. E são coisas como essa que eu quero evitar. Então é muito importante a gente ter pra onde correr. Sabe, muito importante a gente ter o que fazer. E a gente não ficar dependendo disso, sabe? Se algo te faz mal, meus amigos, cortem. Sabe? Não por inteiro, mas deem uma segurada, sabe? Saibam fazer aquilo que não te machuca, sabe? Saibam ter o controle daquilo que possam afetar vocês. Então, com as redes sociais, embora eu trabalhe com elas, eu faço muita coisa envolvendo com elas, é o que eu sei fazer, é onde eu vivo, mas eu tenho muito cuidado com isso e não deixo elas tomarem conta de mim, sabe? Vocês têm que tomar conta delas. E essa página era muito importante pra mim, porque elas me ajudam a me acalmar, sabe? Eu fico muito calmo quando eu tô editando essas coisas, sabe? Quando eu tô fazendo. E eu recomendo vocês terem alguma coisa assim pra vocês também, sabe? Achem um hobby, uma coisa que faça sentido. É isso que vocês precisam, sabe? De algo que faça sentido pra vocês. Pois essa página aqui, por exemplo, faz muito sentido pra mim. E é por isso que eu sempre jogo tanto carinho nela, sabe? Sempre faço com muito carinho e tento refletir isso nas artes. Às vezes eu falho, sim. Às vezes as pessoas não gostam do que eu fiz. Às vezes as pessoas interpretam mal aquilo que eu fiz, sendo que minha intenção nunca foi aquela. Mas saibam que toda vez que eu faço é com muito carinho. Não tem uma que eu faça empurrado, sabe? Não tem uma que eu não faça sem querer a melhor, sabe? Sem realmente querer me expressar da melhor forma possível, sabe? De querer mostrar pra vocês algo que faz sentido pra mim, algo que eu acho bonito. E é isso. Na vida a gente tem que fazer
as nossas aventuras, a gente tem que fazer as coisas que fazem sentido pra gente. E é isso que eu procuro fazer. Então, se fica de lição aqui da minha ignorância, é pra vocês terem coisas que façam sentido e apostarem nelas ao invés de ficarem dando murro em ponta de faca em coisas que talvez não valham tanto a pena assim. Mas tá legal aqui. Agora eu fiz ali a ponta de uma estrela, vou fazer até aqui a ponta de outra, né? Que eu vou usar como uma referência, mas pra ficar legal. Aí agora sim, acho que se a gente vir aqui não precisa, não tem segredo nessa parte aqui, é só sim, vem aqui, preencher, adaptação do conteúdo, e voilá. Aí sobrou umas coisinhas ali, mas aí é papo de aumentar o carimbo aqui, só passa aqui e pronto. Olha só como já tá se formando, né? E ele já tem uma estética bem interessante, porque a coloração dele já tá bem formada. Então eu coloco aqui uma em cima, uma embaixo e a papagaia aqui no meio. Ela fica entre aqui, eu tenho a referência de tudo quando eu quero. E que, por exemplo, eu vejo os detalhes, eu acho que tá bem interessante essa coisa. Uma coisa ou outra a gente acerta. Aí tem um pedacinho ali que eu tenho que ajeitar, olha só, mas aqui de novo, eu abaixo um pouquinho o pincel para ter mais controle. Venho aqui, sigo e pronto, tá limpo. Você vê que a imagem já pega forma, e aí tem mais umas coisas que a gente pode fazer, né? Aqui você vê que tem um certo granulado, e aí a gente pode ver, tem várias maneiras da gente chegar nesse estilo aqui que ela tá se propondo, né? Tem o meio tom em cores, tem a gente adicionar um ruído, uma poeira, mas é tentativa e erro, não tem nada certo, de novo, não é ciência exata, sabe, eu não sei, tipo, aqui eu me deixo levar, sabe, eu realmente me deixo levar, então vamos testar, eu acho que aqui, se eu posteriorizar a imagem, ela vai dar esse efeito, mas embora o clipe já tenha um pouquinho aqui, então eu quero um efeito bem leve, sabe, eu quero um efeito bem levezinho mesmo, sabe, só pra gente ver onde vai dar. Só pra gente ver mesmo onde vai dar. Vamos tentar aqui, né? Acho que tem... Eu nunca lembro onde tá o posteriorizar. Limiar também serve, mas vamos de posteriorizar. Não sei. Em 15 níveis, será que já tá legal? Ou precisa de mais? Vamos tentar aqui com... Não, 9 já é demais. 14. Os 14 acho que tá bom. Vamos puxar para uns 16, vai, pra ficar mais leve. Ok. Aí que o Kirby notei que ele tá com uma protuberância por aqui. Aí a gente faz uma coisa com o pincel. Vem aqui e dá umas tiradas, tá vendo? Que aqui tá com uma luzinha, não tá tão assim. Aí aqui uns detalhes mais chatos, sabe? Aqui uns detalhes que a gente vê só pra dar uma arredondadinha na cabecinha dele. Ai, ai. Mas vamos lá. Aqui na mão tem um pouco, ó. E aqui é os detalhes finos que eu falo pra vocês, meus amigos. Aqui, os detalhes mais finos. Olha, tô gostando dessa imagem, hein? Ela tá ficando muito bonita. E embora ela seja simples, às vezes tá na simplicidade tá onde saem as melhores, sabe? Às vezes eu faço umas complexas, umas que... várias camadas, com várias coisas, e eu olho pro resultado, acho legal. Mas às vezes, na simplicidade, onde que tá as melhores coisas, assim, é sempre assim. Sabe? Tudo tá no equilíbrio. Sabe? Tudo tá no equilíbrio. Mas eu tô gostando, hein? Só mais uma ajeitadinha, talvez, aqui. Ok. Acho que agora
Fiquei feliz, olha só. E essa aqui foi bem simples, foi bem rapidinha de fazer. Vejam só. Smashing Pumpkins, Melancholy and Infinite Sadness. E tem nosso Kirbyzinho ali, olha só. Aqui eu não coloquei sombras, pois na imagem não tem, né? Então, tá vendo que aqui ó, o braço tá em cima, da mão tá aqui. Então não tem por que eu colocar sombras, sabe? Não tem muito ponto de correr. E aqui é a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que ficou uma boa. Ficou... Essa daqui ficou bem bacana, ficou bem legal. Mas eu vou postar aí logo mais, não sei ainda quando. Mas aqui a gente já tem... Vocês viram que como foi o processo completo da edição, numa bem simples, é verdade. Mas eu acho que eu gostei, sabe? Eu gostei dessa. Talvez eu dê mais um ajustezinho em outro. Mas esse aqui é o nosso Kirby. Ele só diretamente do anime dele, né? Que a gente tirou a imagem de lá. Vocês viram aí todos os processos, né? Que leva a cada uma, né? Não ficou muitas camadas, mas aqui foi mais a de criação, de limpar a imagem, de fazer aqui a estrela. Mas ficou muito legal e eu gostei. Vocês gostaram? Digam aí depois nos comentários as que vocês mais gostaram aqui do vídeo, né? Das que eu vou fazer ou das que eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui eu acho que foi um trabalho bem bacana, bem bacana. Agora vamos voltar aqui pro nosso sitezinho das capas de álbuns, né? Pois tem mais um que vamos fazer aqui. Esse talvez um pouco mais cortado, que vai dar um pouco mais de trabalho para fazer, mas vocês vão ver todo o processo também. Não liguem não que vai estar sempre aí. Mas eu quero fazer um que eu ouvi recentemente, do Pet Shop Boys. Isso mesmo, eu adoro essa banda, sabe? Do Pet Shop Boys. Vamos fazer esse daqui, o Actually. Sabe aí, vamos tentar achar uma imagem boa dele. 1400 por mim. Acho que essa aqui vai ser a melhor mesmo que nós vamos achar. Então a gente já tem aqui. Copia. E aí aqui eu vou fazer algo diferente. Vocês já vão ver onde eu vou chegar. O que eu vou usar. Aí a gente preenche aqui, né? Já tem um quadro em branco. E aqui, vamos dar uma tratadinha na imagem. Que aqui, eu sei que é assim mesmo, todo mundo vai reconhecer por isso. Mas pra ficar legal a edição, para fazer o paralelo aí com o anime, né? Vamos dar um tratadinho aqui. A gente vê que tá um pouco esverdeada, tá um pouco clara demais. Aí a gente faz um tratamento aqui, tipo, os verdes a gente deixa eles mais pretos, né? Deixa um pouquinho aqui. Os amarelos também dá uma segurada. Dá uma... aqui e depois dá um tratamentozinho aqui de umas curvas, né? Pronto, então temos aqui uma capa para trabalhar e vocês me perguntam o que eu vou colocar aqui no lugar, sabe? O que eu vou fazer no lugar aqui desse. E bem, vocês vão ver que vai ser legal, mas a primeira coisa que eu me lembrei quando eu bati o olho nessa capa, né, quando eu vi os dois, com esse terninho, gravatinha borboleta, foi com Hunter x Hunter, isso mesmo, com Hunter x Hunter, com Gon e com Killua, lá no leilão, sabe quando eles estão lá no leilão de Akshin, tentando pegar o Grid Eyes, lá, tentando pegar o jogo. Eu lembrei que eles estão com isso, então aqui vai parte do processo de eu achar uma imagem boa deles vestindo esse terninho. E aqui você tá vendo que ele tá bocejando, né? Que é outra parte crucial da capa. Então aqui eu tenho que ver, assim, eu já tenho em mente que o Killua tem momentos que ele tá bocejando, tá meio com a boca aberta, assim, então vai combinar. E aqui vocês vão ver uma outra técnica que eu não mostrei na outra, que é a de manipulação dos PNGs. Ou seja, eu tenho que criar ali o PNG, criar ali o recorte e juntar as imagens para chegar na pose que eu quero, pois eles não estão naturalmente nessa pose. Então isso é uma liberdade poética que eu tomo, sabe? Porque em prol de fazer novas capas, porque eu sinto que se eu não fizesse isso, eu ia ficar um pouco limitado. Então assim, eu acho que em prol de fazer um trabalho melhor, sabe? Eu me permiti, e eu sou chato pra caramba em relação a contexto, em relação a encaixar. Então é uma liberdade poética que eu me dou em prol de fazer um trabalho legal, em prol de fazer... Eu sempre penso assim, isso vai ficar legal ou não vai? Se vai ficar legal, então faz, sabe? Não tem por que se limitar, sabe? Aquela coisa, aquela luta contra o superego que não incessa nunca. Então vamos fazer aqui. Para essa daqui, como dá um pouco mais de trabalho, eu já separei aqui as imagens, mas vou mostrar para vocês como eu usei vários sites assim. Por exemplo, aqui começou com uma simples, né, do Gon e Killua lá, eles estão de frente e tudo mais. E vocês podem ver que eu usei bastante, né? Tipo, aqui a qualidade não tá tão boa, aqui é uma imagem dele bocejando, aqui já ele bocejando, só que numa qualidade melhor que essa. Então, aqui é pior, aqui é uma pior ainda. Aí aqui já tem uma deles de terninho e tudo mais que dá pra usar.
E aqui tem uma melhor ainda que eu achei no Pinterest, que é outro que me salva bastante, sabe? Porque depender do Google não dá, meus amigos. Eu falo de novo, se eu dependesse do Google, a página já não iria existir mais há não sei quanto tempo. E eu queria pegar um pouco dessa imagem aqui, achei uma boa do Killua com a boca aberta, e aí você vê. Eu vou ter que rebolar muito para juntar essas duas imagens, digamos assim. Então, a gente pega aqui essa daqui, né? Que vai ser a nossa base. Olha só como já encaixa bem aqui, né? Como já tá bem encaixado. E aqui tem a outra imagem que eu vou precisar usar, que é do Killua com a boca aberta. Você vê que a iluminação tá totalmente diferente, sabe? Tem umas diferenças aqui, mas a gente vai com trabalho, a gente chega lá. E agora vamos meter a mão na massa, né? Aqui eu vou fazer um pouco diferente do outro vídeo, né? Como esse aqui é mais extenso, talvez eu faça um time-lapsezinho quando eu tenha algum comentário a dizer, eu interrompa ali e fale, mas eu vou explicar as etapas. Então a etapa agora é de recortar. Eu vou recortar essas imagens aqui e recortar essa cabeça aqui, ajeitar e vendo o que dá. Então, pau na máquina. Vou meter o pau na máquina agora e eu volto quando eu tiver concluído. Então, meus amigos, voltei aqui, finalmente recortei. A gente só foi recorte usei ali, técnica simples, né? E agora a gente vai posicionar aqui a imagem. A gente tem que tomar meio cuidado aqui para as duas não perderem a proporção, né? Que a gente não quer isso. Mas a gente meio que coloca os dois aqui de lado, junta aqui para não perder e posiciona. Vamos deixar assim por enquanto, porque agora a gente tem que recortar essa outra imagem aqui. Então, vocês vão ver mais um time-lapsezinho aí e eu volto quando tiver recortado. Ok. Agora já temos a cabeça aqui cortada. E agora vamos tentar encaixá-la, né? Aqui vem o processo de manipulação que eu queria mostrar para vocês. A gente tem aqui as dimensões. A gente primeiro tem que ver a proporção. Proporção é muito importante, é o que vai dar a liga. Então a gente tem que achar ali um meio termo. A gente vem aqui e já faz a boa, recortando o que vai ficar por cima. Então, aqui você tá vendo que a imagem tá meio pixelada também, mas isso a gente vai dar jeito. Tudo aqui tem um jeitinho que a gente vai fazer, vou mostrar pra vocês passo a passo. Mas vamos fazer aqui. A gente coloca aqui em cima, pronto, olha só. Você vê que já vai ganhando forma. Tem que dar mais uma diminuída aqui. Vamos assim, talvez uma maior ainda. Para as peças ali do lado aparecerem. Aí a gente tem a do Gon para comparação. Olha só como tá pegando forma, meus amigos. Como tá pegando forma. Vamos trabalhar aqui. Aqui de novo, como eu digo para vocês, tentativa e erro. Não tem uma fórmula certa. E muitas vezes eu vou errar, muitas vezes eu vou acertar, mas não tem acertos e erros. Quando você quer chegar a algum lugar, tudo você leva um aprendizado. Aqui a gente clareia bem, olha só como já tá pegando. Dá uma escurecida aqui e olha, já vê que naturalmente ela já tá pegando um pouco de forma. Olha, eu arrisco dizer pra vocês que eu cheguei num bom resultado rápido demais. E ok, agora vamos fazer uns ajustes mais finos, né? Pra gente conseguir trabalhar melhor. Mas eu tô gostando, sabe? Tô gostando. E vamos usar aqui uma coisa que eu gosto muito. Ah, sim, antes de usar essa coisa, vamos só tirar aqui a cabeça do Killua. E vamos fazer que nem a Luca. Sabe, que nem a Luca quando foi brincar com ele e pedir pra ele morrer, né? Então, olha, tá bem encaixadinho, né, meus amigos? Tá um resultado bacana. Mas temos que fazer aqui, como eu disse pra vocês. Vou duplicar aqui só pra não perder. Mas vou usar uma coisa que eu adoro, que é a minha ferramenta favorita do Photoshop, que é o filtro de câmera RAW. Sabe, o filtro de câmera RAW é sensacional. E é ele que nós vamos usar aqui um pouquinho, né? Porque a imagem tá meio pixelada, não tá num tom tão legal. Eu acho que as cores estão até bem. Por enquanto não vamos mexer muito nas cores. Vamos mexer por aqui.
sabe? Vamos dar uma ajeitadinha pra cá. Aqui é o primeiro passo, né? Deixar a imagem mais borrada, mas sem perder seus traços, né? Isso dá pra manter. E a gente vem aqui no detalhe e faz essa redução de ruído. Talvez nem tanto, dá um pouco de nitidez para não perder também, mas deixa aqui, acho que assim tá ótimo. Viu, ó, como já deu uma melhor. Ainda tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas as coisas a gente vai acertando no caminho. Agora aqui do que lua, mesma coisa, a gente vem aqui, passa esse filtro. Já temos uma coisa melhor, mas aí a gente vê aqui, o que lua ainda tá... os níveis deixaram aqui meio escuro e tudo mais. Nós vamos fazer por aqui também. Vamos dar uma acertada aqui na iluminação. Yeah. E agora? O que eu faço agora? Eu me pergunto, o que eu faço? Bem, vamos ver. Eu vou pensar. Bem, antes de partir para isso, vamos só tirar o rebarbinho aqui. Isso é muito importante, também ajuda a dar uma cara legal. Então a gente vai vir aqui e tirar essa parte vermelha dele, para os ombros ficarem bem encostados. Tira um pouco, até apaga um pouco deles, para fazer um pouco essa junção aqui, para parecer mesmo que eles estão na pose, sabe, de encostados ali. Ok, ainda tem uma lemolência, mas aqui a gente resolve fácil. Vou usar ali uma matriz para tirar os vermelhos da roupa, mas aqui não adianta nada fazer isso agora porque eu tenho que tirar os rebarbo, né? Ok, agora aqui a gente adiciona aqui e aqui acho que é os vermelhos, né? A gente tira o vermelho, deixa ele mais preto. Acho que já deu uma boa tirada. Então vamos ajeitar mais um pouco a pose, pois o Killua ainda não tá... Ele tem que estar pelo menos um pouquinho aqui do lado, sabe? Tem que ter... Ele tem que chegar... Isso. Ele tem que chegar aqui. A imagem fazer sentido, né? A gente sempre tem que olhar a pose original. Tá vendo que aqui tá bem junto? Vamos tentar apagar mais um pouco aqui. Sim. Pra parecer mesmo que eles estão bem... A gente faz umas ondas assim. E tô gostando do resultado. Vamos tentar aplicar uma texturinha aqui. Sim, tem texturas já feitas, mas tem texturas que nós mesmos podemos fazer. Eu gosto de fazer isso. E aqui de novo é maluquice minha, não tem necessidade para isso. Mas eu gosto de tentar criar. A gente faz assim. A gente seleciona um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Vem aqui em preencher. E a magia vai acontecer, meus amigos. Sabe, deixa a magia acontecer. Aqui vocês perguntam pra você, figurante, você sabe o que você tá fazendo? Eu respondo, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui. Mas vocês vão ver que dá resultado, sabe? É incrível, meus amigos, é incrível. Então, meus amigos, vocês viram aí todo esse processo maluco, vai pra lá, vai pra cá, erra, acerta. Mas eu queria dar essa texturazinha aqui pro terno pra ficar bacana. Depois a gente acerta mais uma coisa ou outra, sabe? A iluminação a gente faz no final. Mas aqui você vê como já fizemos aqui no Killua, né? Ele foi a parte de teste aqui e a gente vai fazer o mesmo no Gon. Então esse vai ser o próximo passo que eu vou fazer, né? Eu vou aplicar essa textura que eu acabei criando aqui, né? E assim, eu tenho um site muito bom de texturas também, que depois eu posso até mostrar pra vocês, mas eu gosto também de criar minha própria textura pra ficar o mais fidedigno possível. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas como eu disse pra vocês aqui, é você tentar, você errar e você se adaptar, você ajustar. E é uma diversão, meus amigos. Como eu disse pra vocês aqui, o tempo todo eu tenho que inventar uma moda, uma coisinha nova para as coisas darem certo. Então agora o próximo passo vai ser aplicar essa texturazinha aí no Gon e a gente vai ver o que a gente faz a seguir.
Ok, viu? Como tá pegando forma, olha só, já temos aqui. E já temos aqui. Agora um outro passo mais simples é criar ali a parte que falta, né? Recortar aqui a parte que falta, que tá faltando o cabelinho ali pro Gon. E a gente faz da maneira mais canastrona possível, meus amigos. Não tem segredo. A gente pega daqui, né? A gente faz um recorte meio assim. E coloca ali. Olha só como é simples, como é fácil e também como é eficaz. Olha só. Sabe, a gente faz uma mascarazinha aqui. Vamos tentar dar um ajustezinho aqui. Acho que isso aqui já resolve. Ó, resolveu mais fácil do que eu imaginei. Você vê tudo na base do improviso, meus amigos. Aqui o improviso não é a exceção, o improviso é a regra. O improviso é a regra. Ok. E fizemos essa parte da criação. Temos as nossas texturas, mas ainda falta. Eu ainda tô sentindo que a cara do Gon aqui ainda não tá... A iluminação aqui não tá tão boa quanto a do Killua. Então vamos tentar de novo na base aqui do improviso. A gente... a gente tenta fazer alguma coisa. Ok, vamos dar mais uns ajustes. Aí eu ajeitei um pouco a iluminação do Gon. Ajeitei um pouco ali. Mas a gente tem que clarear um pouco mais a imagem. Talvez ajeitar um pouco mais a pose. Mas aqui é tiro e queda, meus amigos. É tiro e queda. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com esses dois. Eu acho que é uma boa usar o filtro de câmera RAW. E se a gente chega numa iluminação legal, sabe? Nessa iluminação mais amarela deles ali. A gente dá um zoomzinho aqui, né? E a gente puxa um pouco pro amarelo assim. Dá uma exposição a mais. Tira um pouco do contraste. Aí... duro que... Eu acho que vai dar certo. Realce não precisa muito. Dá uma esbranquecidinha na sombra. Porque eles estão meio branco, né? Tirar o realce e botar um pouco de branco. Um pouco preto, deixa mais ou menos aqui. Até para adicionar um pouco, tirar um pouco de claridade. Embaçar, deixar um pouco mais claro. Não tem muito o que fazer. Vamos ver como ficou. Olha, é um resultado que anima. Vamos aplicar aqui no Lua também. Opa. Bem, eu fiz mais uns ajustes ali, mas agora vamos só dar aqui aquela finalizada, né? Ou seja, vamos limpar a imagem e voilá, sabe? E voilá. Esse aqui demorou bastante para fazer. Só a imagem branquinha. Vamos colocar ela lá embaixo. E temos aqui, olha só, temos aqui. Eu adicionei uma sobreposiçãozinha de cor para pegar esse efeito deles aqui. Eu dei mais uma tirada aqui na imagem, né? Que eu não sei. Ele fica muito grande ali. Eu não tava gostando tanto, mas aqui ficou meio termo. Ainda vou dar mais uma olhada, mas aqui, ó. Vai ter muito importante, a gente não pode esquecer que faz total diferença. É o título. O título ali tava sobreposto. Então a gente vem aqui, seleciona. Ok, a gente coloca em cima. Aí só fazer uns ajustes finos, né? Que sempre é importante fazer. Essa bochecha do Gon aqui tá me incomodando. Sempre é importante. Os ajustes finos fazem total diferença. E temos aqui a nossa imagem. Talvez eu dê mais um ajustezinho ou outro depois. Mas é basicamente isso, vejam só. Olha só como ficou. Pet Shop Boys Actually. E lá ficou assim. E esses são os processos que eu vou fazendo, sabe? É uma maluquice que só. E é assim que a banda toca. E aqui, talvez eu possa fazer isso aqui, ó. Ah, sim. Era isso que tava faltando.
Olha, vejam, agora era o toque de mestre, meus amigos. Era só abaixar um pouco a imagem. Quem diria que a solução seria só essa? Sabe, só abaixar um pouquinho a imagem. Ai. Mas foi isso, esse aqui é o outro que eu fiz. E agora, no final aqui, pra gente finalizar, eu queria mostrar uma das melhores capas que eu já fiz. Eu ainda não publiquei, mas eu vou mostrar pra vocês. Que aqui é onde eu guardo um pouco dos projetos que eu tive, tá tudo num só. Aí eu vou mostrando uma sem pretensão, mas uma que eu queria mostrar, que é bem importante, é a de Fire Punch, que eu fiz com o álbum do Merciful Fate. Essa é uma banda que eu adoro, do King Diamond, sensacional. E aqui eu queria mostrar um pouco como eu fiz uma capa difícil de fazer, né? Você vê o personagem tá no fogo, tá apontando, assim, é bem específica. E essa foi uma das que eu mais gostei do resultado. Então eu vou esmiuçar um pouco elas aqui para vocês verem como que foi o processo. Eu separei um pouco aqui o material e aqui para fazer ela usei duas imagens. Eu procurei lá no Google, procurei no Pinterest e achei que é essa imagem aqui, que é uma das capas dele, limpa, né? Eu procurei, consegui achar, tem gente que faz esse trabalho, então é uma mão na roda quando você acha a imagem limpa. E outra imagem é clássica, né? Essa aqui que todo mundo conhece Fire Punch, conhece essa imagem. E tá vendo como são duas imagens? E na edição eu fiz a junção das duas, porque aqui tá vendo pra cara pegando fogo, obviamente eu peguei essa parte da cara, e no braço, ao invés de ser apontando, eu peguei os punhos. Vejam só, então eu juntei o punho de uma com a cara de outra. Vocês vão ver agora o resultado, que foi esse aqui, meus amigos. Olha só que coisa bonita. Esse dá gosto de ver. Aí vamos brincar aqui nas camadas, ó. Eu adicionei um pouco uma sobreposição aqui do amarelo mesmo do fogo, que mistura com o vermelho aqui e laranja do fogo dele. Aí tem umas texturas que eu uso aqui também. É coisa, você vê, uma coisinha ou outra aqui que você tem que ir bem lá no fundo pra ver, ó. Isso aqui dá pra você ver um pouco mais, mas faz total diferença depois. E aqui tá o punho, ó, que vai em frente. Sabe, aqui tá mais uma parte do fogo que eu fiz para integrar a imagem, né? Você vê que o fogo se mistura e dá uma tonalidade muito bonita, né? Aí aqui a cabeça. Mas vejam só que trabalho bonito esse, meus amigos. Esse aqui é sensacional, sabe? Esse aqui eu ainda não sei quando eu vou postar, mas vocês já receberam um spoiler aqui. Ao vivo, ao vivo. Tem outra que eu queria esmiuçar pra vocês, que mostra muito desse trabalho de criação que eu faço, que é de manipulação dos personagens de anime, né? Foi essa daqui do Bezerra da Silva, já postei essa daqui, mas eu queria mostrar um pouco por trás. E que tá, Bezerra da Silva, Malandro, Malandro, Mané, Mané. Álbum sensacional ali dos anos 2000. E, cara, Bezerra da Silva eu amo, as capas dele são sensacionais, sabe? É sempre uma diversão fazer capas dele. E aqui, vocês vão ver como foi um desafio, porque, assim, Malandro, Malandro, Mané, Mané, ele com essa roupinha, com a touca, essa coisa do malandro, da coisa das quebradas e tudo mais, a gente tem um valor especial, isso eu queria manter essa estética, e eu pensei, sabe, primeiro eu fui na pose, sabe, primeiro eu fui no óbvio, aí eu vi lá umas imagens, eu achei umas imagens boas, específicas, dos personagens sentados nessa pose mesmo, então, se eu quisesse, era só pegar um personagem de lá e colocar aqui. Mas aí eu pensei, não, preciso de algo melhor, sabe? Eu tinha uma imagem muito boa do Gintoki, inclusive, e até podia combinar, né? É uma coisa mais de comédia e tudo mais. Mas eu queria um que fosse na alma. E eu lembrei dele, do Joey, do Ashita no Joey. Cara, o Joey é malandro, ali ele ganha vida nas ruas, ali ele batalha. Então ele tem tudo a ver com o Bezerra da Silva. Então você vê como combina. Só que aí que tá, foi um grande desafio achar uma imagem dele sentado. Claro, quando você fala a imagem dele sentado, todo mundo lembra daquela imagem, mas eu achei não é justo pegar aquela porque não reflete a vibe que eu tô querendo passar. Aquela é uma imagem muito mais trágica. Então eu queria uma que refletisse, porque até a roupa dele, que ele anda nas ruas e tudo mais, é bem parecido com isso aqui, que ele usa uma boininha, usa um terninho assim. Só que eu procurei de todo jeito e não achava uma imagem boa dele sentado com aquela roupa e que fosse de corpo inteiro, né? Que tivesse os pés, a cabeça. Esse é um outro requisito. Então aí que tá, não teve. E aí que tá, eu parei por isso não. Pelo contrário, eu fui além. Eu criei o resto dessa imagem. Então tem uma imagem muito famosa que é essa daqui, dele sentado. Só que tá, a imagem é sensacional, muito boa, encaixa ali, dá pra encaixar. Só que não tem a parte dos pés. Então o que eu fiz? Eu procurei essa e eu procurei uma que tivesse os pés, que foi essa daqui. Ou seja, e tem um sapatinho, tem os pés, tem até
as cordas aqui que deixam um pouco mais difícil. Mas aí eu basicamente só recortei aqui, né? Fiz um recortezinho bem melhor que esse, mas é só a título de ser mais didático ali. Então, eu peguei essas pernas aqui para ter uma referência. Eu recortei essa imagem aqui também, né? Que eu já deixei pronta. E eu fiz a coisa mais simples possível, que foi vir aqui para ter uma referência. Eu coloquei cada uma em uma aqui, mais ou menos. Foi basicamente isso. Eu tive aqui, aí eu fui com carimbo, eu fui ajeitando a perna aqui na perna, a perna aqui na perna, deixando o sapato. Eu fui criando. Eu vou mostrar pra vocês o resultado, né? O resultado foi esse aqui. Só como casou bem. Tipo, você vê aqui, eu tive que manipular a pose pra cadeira ficar aqui. Então teve vários níveis, mas eu vou esmiuçar pra vocês. Sabe, aqui tá o recorte da cadeira, tá com as máscaras pra encaixar, tem uma texturinha. Tá o PNG que eu fiz dele. Mas ó, o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, é a imagem que eu usei. Você vê que tá um pouco aqui as canelas, mas essa é uma base. E aqui, ó, tem uma perna que eu tirei um pouco pra ela ficar bem na cadeira. Então eu tive que não só fazer aquilo que eu falei pra vocês, mas eu tive que ir recortando pedacinho por pedacinho daqui pra ir encaixando, pra ir mexendo, sabe? Tem isso aqui. Tem aqui a parte do corpo que eu fiz, porque, ó, essa parte aqui também, ó, tipo, o natural dela seria mais ou menos aqui e a perna aqui, mais ou menos. E passava muito da cadeira, então eu tive que colocar aqui, essa parte da camisa encaixava mais ou menos assim, então era muito mais longo, sabe? Saía, não parecia que ele tava sentado, entendeu? Então eu tive que recortar pra lá, recortar pra cá, sabe? Tem a perna recortada, o sapatinho aqui que eu falei pra vocês, ó, aqui, sabe? A mão dele ali, ó, a perna aqui, sabe? Você vê. Então tudo aqui, ó, basicamente é um quebra-cabeça, ó. A perna, o sapato, aqui o corpo, tá vendo? Como às vezes a gente tem que fazer o trabalho de criação mesmo, de manipulação. E foi muito divertido de fazer, eu fiquei muito feliz, foi um desafio, sabe? Que tá ali recortadinho, mas ó, ele ficava mais ou menos assim, tá vendo que a bunda tava meio caindo mais pra fora, a perna aqui tava muito longe de tudo, então eu tive que manipular tudo aqui pra casar certo. E no fim deu certo, sabe? No fim funcionou muito bem. E eu fiquei muito feliz, sabe? De conseguir, porque o Joey é a cara aqui do Bezerra da Silva, ainda mais nesse contexto. E tem outras que eu queria mostrar pra vocês. Essa aqui também eu não postei ainda, essa é inédita. Mas essa do Hermeto Pascoal e grupo, né? O álbum também sensacional dele. Você vê como é um inferno para manipular essa imagem aqui, porque ela tem várias camadas por cima. Então imagina limpar essa imagem. Qual o trabalho que não dá para limpar essa imagem? Porque ó, é cada quadradinho desse, então não tem como eu só... Tipo, se eu pegar o pincel aqui e fazer, ó, você vê como não dá jeito? E aqui, ó, cada quadradinho desse. E aí, que tá, eu fiz o trabalho de também desmiuçar essa capa. Ou seja, eu tive que criar aqui um padrãozinho dessas linhas azuis. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Eu criei esse padrãozinho. Eu recortei cada quadradinho desse. Aqui, eu recortei também essas partes aqui, que são o ruído. Eu recortei quadradinho, fui juntando quadradinho e eu criei a textura do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês lá, que eu criei a textura do Pet Shop Boys. Então eu criei a textura e eu fiz todo esse trabalho de tudo mais. Aí eu coloquei a textura por trás da grade e eu fiz com o Kazek, cara, com o Kazek de Dr. Stone, que é a cara do Hermeto Pascoal. E não só isso, eu peguei duas imagens do Kazek que eu vou mostrar pra vocês, mais uma que ele tá de óculos escuros lá naquela roupa rock and roll dele, e outra que ele tá soprando no vidro. Então aqui o cara tá soprando saxofone, né? O Hermeto tá soprando saxofone, e lá ele tá soprando no vidro. Então a estética ficou perfeita. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Caramba, meus amigos, que imagem boa, sabe? Que capa bonita. Ver que ele soprando. Então eu fiz cada efeito aqui, eu fiz cada tudo, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá a grade que eu falei, ó. Eu mesmo te coloquei, sincronizei com a outra. Aqui tá os quadradinhos dos óculos, mais uma textura. Aqui, ó, que nem eu falei pra vocês, tá a imagem de todos os quadrados, que eu dei um jeito deles ficarem legal, deles ficarem sobrepostos aqui numa textura bem
interessante de se olhar. Então, ó, vê ali, ó, cada um deles foi cortado. Aí aqui tá a imagem que é que eu juntei. Os braços é de uma imagem, sabe? Eu fiz um trabalho aqui de maluco. Eu vou mostrar pra vocês as duas imagens, mas você vê, você olha pra isso aqui, você não fala que não é dessa imagem, né? Você vê e a imagem, assim, tipo, eu nem sei como eu cheguei nesse resultado, pra ser bem sincero. Sabe, ó. Que eu vou mostrar aqui, ó. As duas imagens que eu usei foi essa daqui, dele rock and roll, e essa daqui dele soprando vidro. Eu juntei essas duas imagens e deu nessa daqui. Vocês estão vendo agora, sabe? Então é coisa de louco, meus amigos. Eu falo pra vocês, não tem tutorial. É só deixar a vida levar. Deixa eu ver se eu acho. Aqui o fundo que eu falei, ó. Mostrar também. Fundo bem interessante, ó. Falei pra vocês, aqui tá a textura que eu fiz, ó. Tá vendo como ficou meio assim, mas como é quadradinho por quadradinho dá pra passar. Aí aqui também, ó. Em partes aqui, nessa parte de cima, pra ficar melhor, eu recortei os quadradinhos. Então, e fui colando ali, quadradinho por quadradinho. Aqui eu fiz uns efeitos meio negativos, né, pra ficar legal. Então, cara, essa daqui é uma das melhores que eu já fiz em termos de trabalho. Foi uma que mais deu trabalho. Teve um dia que eu fiz muita capa, sabe? Tipo, desse amarelinho aqui até esse aqui, eu fiz num dia só. Sabe? Era um dia que eu tava muito assim da cabeça. Eu queria extravasar, eu queria de um jeito, uma coisa. E eu posso mostrar pra vocês aqui, eu vi só nacional. Eu peguei muito nacional, comecei com essa aqui. Vou mostrar um show de bossa do Lenny Dali. Lá dos anos 60, eu peguei muito álbum assim. Bem antigo mesmo. E aqui eu fiz com o Josuke Gap ali da parte 8. E aqui também é mais uma pose que eu tive que manipular, né? Eu peguei várias imagens dele. Manipulei a pose, que essa aqui é a pose que ele tá só com o braço lá pra cima. Sabe? É esse daqui, ó. Que aí eu peguei o braço dele e coloquei pro lado. Embora ele tenha uma pose que seja assim, mas aqui na imagem casou melhor eu fazer a manipulação. Então teve essa. Teve outra aqui muito legal, da Marina Lima, sabe? Um disco de melhores dela. Eu fiz com a Jolene. Vejam só, essa aqui é a clássica pose que ela tá na capa com a algema, mas aí eu tirei a algema, fiz de novo esse negócio no braço aqui. É coisa de louco, meus amigos, coisa de louco. Aqui acho que eu não vou ter a partir do braço, mas você pode ver que é só um braço refletido. Mas encaixou tão bem pra fazer a pose. Eu fiz a sombrazinha aqui. Aí tem outros que eu vou mostrar. Esse aqui é um dos meus favoritos também do Projeto Salvaterra, do Erasmo Carlos. Essa aqui é a segunda versão que eu fiz dele, mas você bate o olho nessa imagem, você vê Projeto Salvaterra, você vê essa coisa vermelha, não tinha como não pensar em Hokuto no Ken. O carinha aqui em cima, inclusive, pra mim já era o Shin, sabe, de Hokuto no Ken. Aqui eu coloquei a imagem, mas era o Shin puro. E eu tentei chegar lá, fiz uns efeitos e tudo mais. Aí tem umas mais simples, como essa aqui do Chico Buarque. O Chico Buarque tem umas capas bem bacanas. E que eu fiz com o Yusuke. Eles são um trabalho de manipulação bem simples mesmo. Aqui eu tive que fazer. O Yusuke não tava sorrindo nessa foto, então eu tive que fazer ele sorrir. Sabe? Tive que fazer o Yusuke sorrir. Mas é isso. Aqui outra do Chico Buarque. Essa aqui eu também fiz com o Jotsuki. E essa aqui foi um trabalho também de manipulação, que eu manipulei a mão dele e fiz toda a iluminação para ficar igual. Então você vê aqui é um trabalho todo de iluminação e criação. Mas tem outra aqui, o do Angel's Cry, que eu mostrei pra vocês. Essa aqui é bem mais simples de fazer, mas muito efetiva. Agora tem um que é um dos meus queridinhos aqui, que é da Sandra de Sá. Esse aqui eu olhei e falei, cara, é o Stone Free. Não tem jeito, olha só. Que coisa bonita, mais ou menos. Coisa bonita. E tem mais, tem outro aqui muito bonito, que é esse aqui do Paulinho da Viola, A Dança da Solidão. Sabe, esse aqui, A Dança da Solidão, já pensei no Shinji. E ó, cara, essa ficou muito boa. Tem uma aqui muito boa, do Michiles, sabe, do Frevo. Sabe, esse aqui, ele tem um sorrisinho aqui, a boquinha. Eu fiz com Guts, cara, e ficou tão bem, cara. Essa aqui é uma das mais bonitas, assim, tão simples, mas tão bonita. Uma que eu quero mostrar pra vocês, do Aerosmith, que eu fiz. Cara, olha pra essa capa, você pensa, como diabos você vai trabalhar com ela, que isso é tão difícil, qualquer elemento que você tenha que mexer, você tem que fazer alguma coisa. E eu consegui, sabe, a única coisa que para com essa maluquice, só podia ser Dandadan, vejam só.
Eu fiz a pose e tudo aqui, eu trabalhei, não era essa pose, sabe? Ela estava fazendo uma pose totalmente diferente, sabe? Mas ó, cada partezinha que mexe, sabe? Essa capa é viva, vejam só. Aqui é a primeira que eu fiz. Então, ó, meus quebrando ela pra vocês, tá vendo? Tudo é uma partezinha manipulado, sabe? Ó, tudo aqui se mexe e foi fazendo de pedacinho por pedacinho. É um quebra-cabeça, um grande quebra-cabeça ou um pequeno, e tudo se encaixa no final. Tem outro aqui legal do Uriah Heep. Esse aqui é mais simples, mas eu fiz com o Dr. Stone, né? Aqui o tanque. Eu fiz aqui, esse álbum é bem legal, esse álbum do Uriah Heep é muito bom. Ah, tem uma aqui, que é do Tom Odell, que tem aquela música lá que é viral, mas eu fiz com o Johan. Bem simples, né? Foi difícil achar uma imagem boa do Johan nessa pose. E foi isso. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei deixar aqui, mostrar como é meu dia a dia, como eu faço por trás das câmeras, né? Tudo que eu faço na edição, assim, as técnicas, o que eu uso, as maluquices, os erros, os acertos, as tentativas. Espero que vocês tenham gostado. Então vão lá na página depois, que vai sair coisa nova, sabe? Vai ter sempre, tá sempre saindo, então sigam lá. E se você seguiu da página, tá vindo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Agradeço demais pelo apoio, por todo o carinho que vocês dão nas páginas. Eu tentei fazer uma coisa legal, mas é isso, meus amigos. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.